Jesus é o Senhor. Hoje vamos aqui dar continuidade à leitura do livro Você está preparado para o fim? E vamos desfrutar do capítulo 2, que tem como tema Imunizados com a Palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse capítulo ele é bastante rico, porque dentro dele mostra várias experiências que o irmão teve, o irmão autor do livro, Ezra, a respeito dessa preparação que nós estamos tendo para a volta do Senhor. E dentro desse encargo, dentro desse contexto, ele demonstrou muita preocupação com os irmãos, o qual também é a minha preocupação. Vemos que através das mensagens que temos desfrutado do alimento diário e também das mensagens da conferência, e desde a semana passada, essa semana, semana que vem, nós vamos estar desfrutando desse livro, Você está preparado para o fim. Tivemos uma live há uns 15 dias atrás e falávamos justamente nessa live com o nosso irmão Emanuel de Ilhéus a respeito desse tema. E esse tema é maravilhoso, porque ele faz uma pergunta: você está preparado para o fim? E nós vemos através desse segundo capítulo em que o autor ele nos mostra a preocupação dele, que também é a preocupação do nosso amado Senhor. Qual seria essa preocupação? É de que a gente, nós, amados irmãos em Cristo, possamos ser vacinados com a palavra de Deus. Nas últimas mensagens em que desfrutamos do alimento diário e desfrutamos da mensagem da conferência, ele tem falado sobre o inimigo, sobre a investida que o inimigo tem dado, mudando a palavra de Deus em mentira. A palavra do Senhor ela tem caído em descrédito por várias pessoas. A iniquidade ela tem entrado no meio do povo de Deus, e isso, irmãos, serve de alerta para nós, porque todos esses sinais eles mostram que a vinda do Senhor ela cada dia se aproxima, e o desejo de Deus, o sentimento do Senhor precisa ser o nosso sentimento também, de nós estarmos preparados com toda a armadura de Deus, cingindo com a palavra da verdade, porque essa palavra é que faz a constituição das nossas vidas. Temos ouvido também palavras e mensagens com o nosso amado irmão Miguel, em que ele fala até que todos cheguemos. Irmãos, que maravilha e que preciosidade, porque isso está no livro de Efésios, até que todos cheguemos à estatura e à plenitude de Cristo. Irmãos, isso é uma corrida diária, não é uma corrida de 100 metros rasos, não é nada com pressa, mas é através do nosso dia a dia. Notamos que diante dessa pandemia que temos há 9 meses, há 7 meses passados, em que muitos irmãos talvez estejam enfraquecidos na fé, estejam enfraquecendo, estejam sem conseguir desfrutar do Senhor. E amados irmãos, eu estou aqui hoje para encorajar você. Essa semana eu recebi um versículo que eu fiquei maravilhado com aquele versículo. É um versículo que está no livro de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 49, o qual fala assim: parou Jesus e disse, chamai. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, que maravilha quando eu recebi esse versículo, porque essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Muitos cristãos estão cegos, estão sem conseguir enxergar o que está por trás desse sistema maligno, o que está por trás das coisas que acontecem, porque o objetivo de tudo isso é a volta eminente do nosso Senhor. Mas uma coisa precisamos estar claros: mesmo que estejamos cegos, não enxergando as coisas, o nosso Senhor está nos chamando. Ele está nessa noite olhando para você e dizendo, vem, tenha bom ânimo. Quem te chama é o nosso amado Senhor. Então, dentro desse sentimento, dentro desse encargo, nessa porção desse capítulo, fala que nós precisamos ser imunizados com a palavra de Deus. E o que tem acontecido nesses últimos tempos é que as coisas elas mudaram com uma preciosidade muito grande. Se você olhar em 2016, por exemplo, como fala nesse livro,
apareceu um jogo chamado Pokémon. Talvez os irmãos, as crianças talvez não se lembrem, mas os irmãos se lembram desse jogo, em que era um joguinho que foi colocado nos smartphones, e aí muitas pessoas saíram atrás desse bichinho com o seu smartphone. Alguns morreram, foram atropelados porque tinham que capturar, mas hoje nem se fala mais desse Pokémon. Séries começam num dia, terminam no outro. Brincadeiras no Instagram, um dia é o dedo de um jeito, outro dia é o dedo de outro jeito, cada dia é o dedo de um jeito. Então as coisas mudam, a moda muda. Como eu trabalho com moda com minha esposa, a gente percebe que de uma semana para outra a moda tem mudado. As pessoas têm tentado se satisfazer com essas coisas terrenais e temos deixado a palavra de Deus de lado. E é essa palavra que pode nos tornar sábios. Quando olhamos a experiência de Timóteo, e essa semana eu fiquei maravilhado, porque na leitura bíblica dessa semana, justamente é a leitura de Timóteo. Ali Paulo fala para ele poder desfrutar da palavra, porque essa palavra pode tornar a pessoa sábia. E essa sabedoria não é uma sabedoria humana, é a sabedoria que vai levar você a desfrutar de Cristo cada vez mais. Por mais que o mundo nos mostre em que as coisas elas são inverdades, a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus é o nosso caminho. A palavra de Deus é o nosso manual. Aqui em 1 Timóteo, Senhor Jesus, amém. Eu queria ler com os amados irmãos, vamos ler 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, ó: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. E no capítulo 1, fala assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite, lembrando das tuas lágrimas, e estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Está vendo aí? Timóteo, ele foi instruído pela sua avó Lóide, também foi instruído pela sua mãe Eunice, e por conta disso Paulo ele tinha certeza de que essa palavra habitava em Timóteo. Amados irmãos, quando eu vejo crianças, adolescentes, jovens, até mesmo irmãos maduros, pessoas mais velhas, com tanto descaso com a palavra de Deus, essa responsabilidade cabe a cada um de nós, mas principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus. Precisamos infundir a palavra em nossos filhos, precisamos infundir a palavra nos nossos jovens, e também precisamos infundir cada vez mais essa palavra dentro de nós, porque quando mais na frente os nossos filhos, as pessoas que nos rodeiam, elas tiverem um outro caminho, não pode ser isso responsabilidade nossa. Nós, como dispenseiros dos mistérios de Cristo, precisamos falar a verdade para os irmãos concernente à palavra. Essa palavra, amados irmãos, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de advertência. De advertência, porque o Senhor ele tem dispensado muito tempo em falar essa palavra para nós. Mas olhamos hoje em dia, e em alguns estudos feitos, por exemplo, 20%
dos nossos jovens, eles acham homossexualidade, por exemplo, algo normal. Muitos jovens têm relação íntima com outro jovem antes de se casarem e também acham isso normal. Muitas outras coisas acontecem no dia a dia em que o mundo está demonstrando que isso também é normal. Uma pessoa que está à frente de um grande número de pessoas disse essa semana que pessoas do mesmo sexo precisam viver de uma certa maneira como as famílias normais que a Bíblia nos mostra. Amados irmãos, eu tenho muito temor em falar isso, porque estamos aqui para defender a Bíblia. Nós somos pela Bíblia, nós somos pela palavra de Deus. Eu amo a minha Bíblia, eu amo a palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela tem sido transformada em mentira por várias pessoas, mudando as coisas que o Senhor estabeleceu. E essas coisas, elas estão entrando na igreja, estão entrando nas nossas casas, estão entrando nas famílias. E isso tem destruído o povo de Deus. Mas precisamos estar atentos, porque nós somos sacerdote real, somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando Deus olha para você, quando Deus olha para a minha pessoa, amados irmãos, Ele tem feito um investimento muito grande em nós, nos revelando a palavra, nos mostrando o que caminho nós precisamos trilhar. E é justamente esse caminho que vai nos levar a reinar com o Senhor. Mas o que o inimigo de Deus ele tem mostrado? O inimigo de Deus ele tem atacado as mentes das pessoas. E a nossa mente, ela precisa estar cativa a Cristo. Porque se a nossa mente ela não estiver cativa a Cristo, amados irmãos, isso é um risco e um perigo para nós. Precisamos estar junto dos irmãos, em oração, na comunhão. Muitos de nós, como foi falado nesse final de semana na mensagem, estamos acomodados em ouvir palavras dentro das nossas casas, sentados nos nossos sofás. E isso é muito cômodo, como falamos com os amados irmãos em algumas mensagens anteriores. Antes não tínhamos tempo para poder desfrutar do Senhor por conta das coisas que aconteciam. E agora, durante esse período em que estamos dentro de casa, muitas vezes também não temos mais tempo de desfrutar do Senhor, comer da palavra, desfrutar da palavra. Essa palavra pode te tornar sábio. Essa palavra é uma vacina. Porque quando lemos a palavra, reconhecemos que através dessa palavra, Deus criou, por exemplo, todas as coisas. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, criou as águas. Deus criou o sol, criou a lua. Deus criou a mim e criou a você. Deus criou todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência através da palavra de Deus. E é essa palavra de Deus que pode tornar você sábio. Porque quando a mentira chegar até você, a palavra de Deus já está constituída no seu interior. E aí você não é mais enganado, nem levado ou agitado de um lado para o outro com todo o vento de doutrina, porque agora reconhecemos qual é a verdadeira palavra de Deus. Quando lemos, por exemplo, 2 Tessalonicenses, Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2, fala: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos,
a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. E ao versículo 3 fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiramente venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essas coisas que estão acontecendo atualmente, amados irmãos, e com tanta pressa, é a apostasia do Senhor. É as coisas que antecedem a vida do nosso amado Senhor. E precisamos ficar apercebidos. Precisamos ficar apercebidos. Na palavra de domingo, nosso amado irmão Pedro Dong falou algo maravilhoso, uma revelação profunda do Senhor. As pessoas querem que nós vivamos hoje como os fora da lei, como se não existisse lei que pudesse controlar o ser humano. A minha verdade, a minha verdade, a sua verdade, a sua verdade, a verdade do outro é a verdade dele, e todos têm que concordar com a verdade de cada um. Mas, amados irmãos, eu sinto frustrar vocês nessa noite. Só existe uma verdade, e a verdade está no nosso amado Senhor Jesus. Ele disse no Evangelho de João: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o caminho é o Senhor Jesus, a verdade é o Senhor Jesus, e a vida é o Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha! Quando lemos o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1, irmãos, esse Evangelho é maravilhoso. Não era nem o que eu queria compartilhar com os irmãos, mas, irmãos, isso é profundo demais. Fala assim, ó: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Falei, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha, irmãos, aí no versículo 14 fala assim, ó: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí eu faço essa pergunta para vocês, amados irmãos que estão nos ouvindo: quem era essa pessoa? Essa pessoa era o nosso amado Senhor Jesus. Ele estava junto com o Pai, mas um dia ele desceu aqui na terra, teve uma vida humana perfeita, teve uma vida humana sem contaminação, uma vida humana em que ele não deixou as circunstâncias do mundo e nem os testes malignos de Satanás entrar na sua mente. O que tem entrado na sua mente, amados irmãos? O que tem contaminado o teu coração? Essa palavra, amados irmãos, é uma palavra para toda a igreja. Essa palavra é uma palavra que ela visa te purificar. Ela visa vacinar você contra o vírus da iniquidade. Esse livro, ele foi escrito em 2018 e publicado em junho de 2019. Quando lemos essas coisas que falam nesse livro, principalmente nesse capítulo 2, que inclusive ele ainda fala sobre como o vírus ele transmite de uma pessoa para outra, ele dá ainda algumas advertências de como as pessoas devem se cuidar ao espirrar pelo cotovelo, ao tossir, não coçar os olhos, não passar a mão na boca, não colocar os dedos no nariz. Irmãos, parece que os irmãos já estavam antecedendo que passaríamos por esse período da pandemia. Os irmãos já estavam ali nos vacinando de certa maneira. Mas na parte prática, trazendo para a nossa realidade espiritual, o que nós queremos dizer como vacina? Que tipo de vacina é essa que nós estamos falando? É a vacina da palavra de Deus. Tudo
o que os nossos pais nos ensinaram, o que aprendemos com os nossos antepassados, hoje está se tornando mentira através das coisas que Satanás tem mostrado para nós que são inverdades. E essas inverdades têm entrado na mente dos nossos filhos, têm entrado na mente dos nossos jovens. Muitos pais não sabem o que os filhos assistem dentro de casa, não sabem o que passa na escola onde eles estudam. Estamos agora em um período em que os nossos filhos estão dentro de casa e muitos dos pais também estão podendo acompanhar os seus filhos dentro de casa, porque eles ainda estão impedidos de irem às aulas. Você tem tirado um tempo para acompanhar os seus filhos? Irmãos, eu louvo ao Senhor, porque na igreja existe um lugar chamado CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E esse CEAP, amados irmãos, ele visa justamente moldar, trabalhar, infundir Cristo na vida das pessoas. Não é só dos jovens, mas também a mim e a você, amado irmão que está nos ouvindo, porque precisamos estar preparados, porque a volta do Senhor a cada dia se aproxima. E o inimigo ele vai continuar investindo e tentando atrasar o plano de Deus. Mas o Senhor conta conosco. Como eu li com os irmãos em Marcos, não podemos ficar cegos com tanta coisa que temos visto, que o Senhor recobre, retorne a nossa visão, alargue a nossa visão concernente ao seu plano eterno, para destruir toda sofisma, tudo que não é de Cristo, que possa estar contaminando cada um de nós. Ainda, Senhor Jesus, em Efésios, capítulo 4, oh Senhor Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 14, fala o seguinte: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Essa é a estratégia de Satanás, nos conduzir ao erro. Tudo esse sistema mundano em que nós vivemos, todo esse cosmos, toda essa ideologia, todas essas artimanhas, é para nos induzir ao erro, para nos impedir de orarmos, para nos impedir de irmos até a palavra do Senhor. Por exemplo, foi dado um exemplo para nós na leitura desse livro, nesse capítulo 2. Às vezes começamos a orar, aquele sentimento profundo de orarmos diante do Senhor. E quando começamos a orar, começamos a falar da palavra, começamos a tocar no Senhor, aí recebemos uma notificação no nosso celular. E aí muitas vezes paramos a nossa oração para olhar quem mandou a mensagem para nós. Aí a gente olha e fala: oh, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa porque eu olhei aquela notificação. E aí daqui a pouco, plim, olha a gente olhando de novo essa notificação. Porque não conseguimos colocar nossa mente cativa a Cristo. Começamos a ouvir uma palavra de Deus, começamos a ouvir uma mensagem, começamos a ficar agitados, não conseguimos ficar parados ouvindo. Vamos para um canto, vamos para outro. Cultos hoje, amados irmãos, você vai para um culto hoje, que o Senhor me perdoe, mas também está falando nesse livro, e nós sabemos que é uma realidade. Tem os show gospel, que as pessoas não prestam às vezes nem atenção na palavra, não ouvem o que está sendo falado naquele hino, simplesmente prestam atenção no barulho, na iluminação, nas pessoas pulando, mas não prestam atenção na palavra. Dentro de vários cultos hoje, o que as pessoas procuram é prosperidade, as pessoas procuram cura, procura milagre, ou então vê uma banda boa tocando. Mas, amados irmãos,
precisamos nos revestir de Cristo dia a dia. É esse Cristo que é maravilhoso. Nesse Cristo, ainda fala assim, ó, no versículo 15, olha só: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está vendo aí? Seguindo a verdade. Porque em Apocalipse nos mostra que Satanás é o pai da mentira. Mas por outro lado, Cristo é a verdade. E essa é uma pergunta que constantemente precisamos nos fazer. Seguimos a Cristo, que é a verdade, ou seguimos a Satanás, que é a mentira? Irmãos, precisamos seguir a Cristo. Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas, como está no livro de Colossenses. Mas esse vírus da iniquidade, ele tem entrado sorrateiramente na mente de cada um dos irmãos, de cada uma das pessoas. Quando lemos, por exemplo, o livro de Romanos, Senhor Jesus, amém, Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo, vamos começar do primeiro. Fala o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com as coisas que temos visto nesse mundo. Não podemos mais nos dar ao luxo de dar atenção para essas coisas. Quando vivemos na nossa mente carnal, quando vivemos no nosso homem natural, irmãos, dentro de nós sai tudo que não presta, tudo que não edifica, tudo que não nos amadurece, e principalmente tudo que pode ferir as pessoas que estão ao nosso redor. Quando estamos irados, não expressamos a vida de Deus. Quando estamos cheios de nós, quando estamos cheios de nós mesmos, com os nossos arrazoamentos, os nossos questionamentos, deixamos o Senhor de lado e perdemos uma grande oportunidade de avançarmos diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela dia a dia vem nos ensinando. Dia a dia essa palavra vem nos salvando. Como nos libertar e como dar graças a Deus por tamanha salvação que chegou até nós, falando essa palavra para as pessoas. Essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra salva. Quando o Senhor voltar, amados irmãos, precisamos ter uma consciência limpa de que fizemos de tudo o que fosse ao nosso alcance para podermos agradar ao Senhor. Paulo, ele fez isso em sua vida. Ele considerou todas as coisas como refúgio para ser enchido a cada dia mais de Cristo. O encorajamento que ele deu para o nosso amado irmão Timóteo foi esse também. Eu li alguns versículos com os irmãos de Timóteo, mas eu queria ler mais alguns, porque é muito encorajador. Ele fala assim, ó, no capítulo 1, e o versículo 6, ele nos diz o seguinte, ele fala assim: por essa razão, pois eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação.
Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Oh, irmãos, eu fico tão feliz, porque quando eu olho, amados irmãos, a minha condição, a condição de várias pessoas, o Senhor Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Hoje recebemos essa pessoa viva dentro do nosso interior. Podemos desfrutar de Cristo como uma realidade de vida que Ele tem. Mas essa realidade de vida que o Senhor nos deu tem se tornado mentira para muitas pessoas. E esse é o nosso papel aqui na terra, falar da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Não deixe Satanás usar você. Não deixe Satanás entrar na tua mente. Precisamos renovar a nossa mente. Como o Paulo falou no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Mas essa renovação da nossa mente não é algo fácil, porque dia a dia vemos coisas que nos tiram da presença do Senhor. Vemos mentiras e mais mentiras faladas diante da sociedade, diante das mídias sociais, diante da televisão, diante de pessoas que dizem se diz conhecer a palavra. Mas quando olhamos no fundo, muitos são interesse próprio. Não é interesse de que ninguém ganhe mais do Senhor. O meu interesse aqui nessa noite, irmãos, é que você ganhe mais de Cristo. O meu interesse nessa noite é que Cristo seja cada dia acrescentado mais dentro de você. Por isso Ele nos deu uma chave. Louvado seja o Senhor pelo Romanos capítulo 13. Porque nesse livro, ó Senhor Jesus, Ele fala o seguinte. Senhor Jesus, versículo 8. Presta bem atenção, amados irmãos. Fala: a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterará, não matará, não furtará, não cobiçará, e se qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgia e bebedice, não em pudicice de soluções, não em contenda ou ciúme, mas revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, que maravilha! Quando amamos o próximo, quando amamos os nossos irmãos, quando amamos as pessoas, quando nos colocamos na situação de cada um, quando temos empatia pelas pessoas, é sinal que a vida de Deus está crescendo em nós. Esse é um sinal claro de que a vida está crescendo em nós. Nesse versículo que lemos, falou para nós não fazermos mais as coisas das trevas, mas nos revestirmos de luz, andarmos como filhos da luz. Durante o nosso dia a dia, precisamos caminhar dessa maneira, não como quem anda de noite,
Não podemos fazer como Nicodemos, que foi buscar o Senhor de noite, porque estava com medo das pessoas talvez olharem para ele durante o dia quando ele ia procurar o Senhor, porque ele era uma pessoa de alta posição. Ele não podia ser visto como uma pessoa como o Senhor, que era uma pessoa sem formosura, que era uma pessoa simples, mas era aquela pessoa que podia dar vida para ele. E quando ele foi até o Senhor falou para ele que ele precisava nascer de novo. Mas como nascer? Entrar no ventre materno e nascer segunda vez? O Senhor falou para ele: se você nascer de novo, vai ser carne de novo. Você precisa nascer do Espírito. Irmãos, nós precisamos desse Espírito exercitado dentro de nós. Não espírito de mornidão como nós lemos, mas um espírito fervoroso. No capítulo 12 de Romanos e no versículo 11 fala assim, no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vou dar um conselho para vocês, amados irmãos. Quer ser fervoroso de espírito? Sirva ao Senhor. Quando você serve o Senhor, você vai sendo fervoroso de espírito. Sabe por quê? Porque às vezes, e muitas vezes, o meu modo de agir é diferente de você, amado irmão, que está agindo. O meu modo de falar é diferente do seu. O meu modo de fazer uma coisa é diferente da sua. Mas quando servirmos juntos, o Senhor aperfeiçoa tanto um quanto o outro. E dessa maneira, a gente vai crescendo. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu vou ter que servir com esse irmão. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Logo esse irmão, Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Então você já vai exercitando o seu espírito. Hoje é dia de eu servir com o irmão tal. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não gosto muito desse irmão. Senhor, eu tenho... Vocês estão entendendo, irmão? Claro que eu estou falando de uma maneira extrovertida, né? Mas às vezes a gente tem esse sentimento guardado dentro de nós. E o que a gente faz? A gente vai até o Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Me liberta disso. Eu preciso amar o irmão. Eu preciso servir com esse irmão. Senhor, me cura. Senhor, me guarda. E aí eu servindo junto com esse irmão, eu vou crescendo. Servindo com esse irmão, meu espírito vai sendo exercitado. Servindo junto dos irmãos. Irmãos, que maravilha. Ontem as irmãs fizeram a primeira reunião delas de volta depois desse período de pandemia. Irmãos, que coisa rica, irmãos. Que maravilha. As irmãs tudo ali, na comunhão, umas servindo os outros. Irmãos, quão é importante o ministério das irmãs na vida da igreja. Assim como cada um dos irmãos é importante no viver da igreja. Mas, irmãos, vamos servir o Senhor. Não deixe Satanás achar brecha em você. Não corra o risco de quando o Senhor vier, não nos achar fazendo a sua vontade. Isso vai ser um prejuízo para Deus, um prejuízo para mim, um prejuízo para você e um prejuízo para toda a igreja. Ele só vem matar, roubar e destruir. Não pense você que ele está preocupado muito comigo ou com você, que somos pessoas mais velhas, não. Ele está preocupado com o seu filho. Ele está preocupado com o seu neto. Por isso ele tem investido tanto, com tanta tralha na mente dos nossos filhos. Com tantas ideologias. Tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos. Não, pai, mas eu acho que é normal. E o que a palavra diz? Nós somos pela palavra, irmãos. A palavra de Deus é que nos dá uma direção. É essa palavra que nos dá um motivo para nós caminharmos. Dentro desse livro ainda, Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus. Vamos ler.
1 Coríntios, para nós encerrarmos. Oh, Senhor Jesus. Então, olha, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só, ele fala assim: assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Vamos ler agora, capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, porque para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo fala nesse versículo e no versículo anterior é que precisamos dar testemunho. Os irmãos que estão à frente da palavra, os irmãos que estão à frente de um serviço, os irmãos que estão à frente de uma família, precisam dar testemunho. Nesse livro, ele também nos orienta que precisamos cuidar da nossa casa. Precisamos cuidar dos nossos filhos, precisamos cuidar da nossa esposa e precisamos cuidar dos nossos esposos. Por isso, amados irmãos, que essa palavra é uma palavra de encorajamento. Essa coroa a qual Paulo se referia de uma coroa incorruptível, mas que a coroa que os atletas naquela época corriam e ganhavam era uma coroa corruptível, é porque naquela época, quando se competia, eles ganhavam aquelas coroas de flores como medalha, como um troféu, por ter ganho uma determinada competição. E essa coroa, com o tempo, ela estragava. Era flores e tal, ela acabava estragando. As medalhas que ganhamos também quando competimos, as medalhas de madeira, as medalhinhas de ferro ali e tal, com o tempo elas enferrujam, estragam. Mas a nossa corrida, a nossa caminhada, ela não é baseada nesse tipo de prêmio. O prêmio que nós estamos aqui na nossa caminhada cristã é um prêmio de ser vencedor com o Senhor. Esse vírus da iniquidade, ele tem assolado muitas pessoas. Até mesmo muitos cristãos têm enfraquecido. Nós sabemos relatos de alguns irmãos que estão fracos, que não estão conseguindo tocar na palavra, que não estão conseguindo desfrutar desse Cristo maravilhoso. Mas essa palavra, amados irmãos, ela visa encorajar você. Ela visa salvar você. Ela visa suprir vida para você. Vá diante do Senhor. Mesmo se estiver cego, Deus te chama, como falamos em Marcos. O Senhor olhou para aquele cego, aí foram até ele e falaram: o Senhor te chama. E eu quero dizer para você, amado irmão, amado ouvinte, nessa noite, Deus, Ele te chama. Preste atenção ao chamamento do Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o mais importante, estamos aqui para encorajar você, para cumprir
uma palavra que me ganhou e tem ganhado muito durante esses dias. Até que todos cheguemos. Louvado seja o Senhor. Vou fazer uma oração e que o Senhor guarde a noite de cada um dos irmãos. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque vemos nas tuas mãos o quão cuidadoso o Senhor tem sido conosco. Senhor, abençoa, Senhor, cada família. Senhor, abençoa cada casal. Abençoa cada criança e cada jovem. Senhor Jesus, nos liberta, Senhor, de todo pensamento negativo. Senhor, de tudo que fazemos que não agrada a Ti. Senhor, queremos ser revestidos a cada dia, libertos desse vírus da iniquidade que tanto nos rodeia. Senhor, queremos ser revestidos de Cristo, porque Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, encha-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, através da Tua palavra, vem infundir cada vez mais dentro do nosso ser, para que dia a dia possamos caminhar essa carreira que o Senhor nos propôs, junto dos irmãos, junto das pessoas que o Senhor coloca no nosso dia a dia. Senhor, que possamos pregar este Evangelho do Reino a todas as pessoas, para que o Senhor possa voltar e nos encontrar sendo fiéis. Ó Pai amado, Senhor Jesus, nos guarda, nos limpa, nos purifica através da Sua palavra, que pode tornar sábio. Senhor, queremos a Sua sabedoria, não queremos a sabedoria do mundo, não queremos as coisas que o mundo tem para oferecer, mas queremos cada vez mais a Tua sã palavra, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.